Somos uma só. Boa tarde, voltamos com o Conecta ao vivo aqui pela TVA, pelo nosso canal do YouTube, pelas redes sociais. Daqui a pouquinho começa a votação, a apreciação da reforma da Previdência dos servidores de Santa Catarina. Já existe uma movimentação no interior da Assembleia Legislativa, na galeria do plenário da Assembleia Legislativa, claro que respeitando as regras da pandemia da Covid-19, só tem acesso às pessoas que fizeram um prévio cadastro, que já foi divulgado anteriormente pelos responsáveis aqui pela entrada do Parlamento Estadual em Florianópolis. Marcelo, há toda uma expectativa em torno dessa votação que começa daqui a pouquinho, né? Isso, Sueli, até porque nós temos a expectativa de uma votação um tanto quanto longa, né? Discussões, sim, porque como o governo, os relatores dos dois projetos, da PEC e da PLC, que tratam da reforma, acataram 30 das 73 emendas que foram apresentadas pelos deputados, existe a expectativa de que os deputados que eventualmente não tiveram suas emendas acatadas nas comissões apresentem na forma de destaque em plenário. Isso aí tende a tornar a discussão um pouco mais longa. O projeto, por si só, já é grande, já é extenso, complexo. Fora toda a situação que envolve, é um projeto complexo, vai mexer com a vida de muita gente. Sim, são classes diferentes, né, Marcelo? A gente tem, por exemplo, os servidores da saúde, da educação, da segurança pública, que recebem tratamentos diferenciados de acordo com suas funções. Então, tudo isso está especificado, o que torna realmente os dois textos bastante complexos, né? Isso. Lembrando, né, Suelen, justamente por essa complexidade, o esquema de votação ele é diferente de uma matéria comum. Sim. Então, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição precisa de 24 votos favoráveis para ser aprovadas, em dois turnos de votação. Maioria absoluta, né, Marcelo? Exatamente, são 3/5, é o quórum máximo que geralmente é exigido para alguma coisa aqui na Assembleia. Já o projeto de lei complementar, que é o projeto que de fato onde está a reforma, né? É interessante também a gente tratar disso. A PEC, ela é uma obrigação, isso tem que ser vai feito. ter que ser feito. A questão da idade, porque está na Constituição Federal, tem que ser refletido na Constituição Estadual. A essência da reforma está no projeto de lei complementar e ele precisa de 21 votos favoráveis em 2 turnos de votação também para ser aprovado. Ou seja, a expectativa pelo cronograma que foi estabelecido é que tudo isso ocorra hoje ainda e o que deve fazer com que essa sessão seja um pouco mais demorada que o tradicional. Saindo um pouquinho aqui do interior do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, nós estamos ao vivo nessa transmissão e na sequência começa a votação dentro do plenário. Nós vamos agora para a parte externa do Palácio Barriga Verde, onde está o jornalista Rony, que acompanha as redes sociais e neste momento está acompanhando a movimentação do lado de fora, digamos assim, da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Como que está a movimentação aí? Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. A gente tem centenas aí de servidores públicos que estão na parte externa aqui da Assembleia Legislativa, com carros de som, com palavras de ordem, que pedem a não aprovação dessa reforma. A maioria são professores e também bastante gente da Polícia Civil aqui protestando na frente da Assembleia Legislativa. Desde o início da tarde, ali por volta do meio-dia, já começou essa movimentação. São dois sistemas de som aqui, dos professores e também dos policiais civis, que colocam pontos aí, destacam pontos negativos da reforma da Previdência para essas categorias. A gente tem bastante representação também de sindicatos aí, das diversas áreas do serviço público aqui de Santa Catarina. Eu lembro a todos que a gente vai estar com a transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Em todas as plataformas a gente vai ter o link que vai levar para o canal do YouTube da Assembleia Legislativa, onde a gente vai ter a transmissão ao vivo da votação. Tanto ali nos stories, você pode arrastar no feed do Facebook, ou também lá no Twitter e também no Instagram. Quem quiser vai poder ter acesso aí a essa tarde histórica aqui na Assembleia Legislativa,
onde a gente tem a votação de mais uma reforma da Previdência. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui da movimentação. Logo, logo começa a votação. Vou ficando por aqui, Suelen. Até mais. Obrigada pelo acompanhamento. A gente viu ali as bandeiras de alguns sindicatos, inclusive da Central Única dos Trabalhadores. Eles estão se manifestando, enfim, reivindicando algumas questões, algumas dúvidas e alguns questionamentos relacionados ao texto da reforma da Previdência. A gente percebe uma movimentação aqui no plenário também. Deputado Valdir Cobalcini, deputado Kennedy Nunes, deputado Maurício Scudillarch, o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, eles já estão se posicionando, então daqui a pouquinho já começa a apreciação desta reforma, digamos assim, né, Marcelo? Isso, Sueli. A gente tem aí uma situação lá fora, que é da democracia, os servidores pressionando. Existe uma queixa muito grande com relação ao fato da tributação de uma faixa maior de aposentados, aqueles que ganham abaixo do teto do INSS, que hoje não pagam, os aposentados que ganham abaixo de 6.400 e poucos reais, hoje não pagam Previdência. Se a reforma for aprovada da forma como ela está, vão pagar, inclusive, só não vão pagar aqueles que ganham mais de um salário mínimo nacional, valor de R$ 1.100. E existe também questões aí relacionadas à segurança pública. Não existe um entendimento por parte da Polícia Civil do tratamento que está sendo dado a ela, Polícia Civil, nessa reforma. O Executivo, inclusive, fez uma alteração do texto original, garantindo aos policiais civis os peritos também que ingressaram no serviço público até 2003, o direito à integralidade na aposentadoria. Porém, mesmo com essa alteração, ainda não existe um consenso dentro da Polícia Civil com relação a aceitar a reforma da forma como ela está. E também de outras categorias que vão ser atingidas aí por essa mudança na faixa de isenção da Previdência. Até o momento, uma outra tensão, né, uma situação mais tensa, mas nenhuma situação que tenha fugido do controle. Não. Inclusive, a gente tem imagens, Marcelo, tem uma segunda câmera nossa na parte externa, a nossa equipe da produção já está arrumando ali para mostrar para o pessoal. Existe uma organização, obviamente, de diferentes sindicatos, o SINT, que representa aí a parte do magistério estadual, tem também os representantes da segurança pública e também a CUT ali fora, mas todo mundo atuando, enfim, reivindicando os seus direitos de uma forma harmônica, sem nenhum incidente, digamos assim. Sempre vai ter alguém mais inflamado, alguém mais tenso, é da democracia, faz parte. A coisa só não pode descambar, evidentemente, para uma violência generalizada que possa resultar em ferimentos graves. Está acontecendo de forma pacífica, isso, por enquanto, pelo que a gente percebe. A gente espera também que isso continue mesmo durante a votação do projeto, embora haja manifestações, fogos de artifício, música. Sim, alguns tipos de protestos, assim, né, Marcelo, com faixas, enfim, gritos, né? Lembrando que, em condições normais, nós teríamos público aqui nas dependências da Assembleia, dentro do Palácio, dentro do plenário, os deputados em regis, mas em função da pandemia, em função de restrições que são impostas ainda pela pandemia, o plenário não pôde ser aberto para que todo o público pudesse acompanhar a sessão, mas como já aconteceu. Mas alguns representantes estão aqui, né, Marcelo? Exatamente. Conforme a gente falou no início do Conecta e a gente vem falando, a Assembleia abriu um número, né, de pessoas que pudessem vir. Então, cada entidade, cada categoria colocou uma ou duas pessoas devidamente cadastradas para que elas tivessem acesso a este dia de hoje, assim como nos dias que tiveram as audiências públicas. Então, a gente percebe que tem uma leve movimentação, mas, claro, respeitando ali as cadeiras que não pode sentar, o distanciamento de 1,5 m, respeitando as regras da vigilância sanitária. Lá fora, claro, na parte externa da casa, aí estão o maior público, digamos assim, né? São as entidades, os sindicatos que estão representando suas categorias e reivindicando, né, lá fora, alguns questionamentos relacionados à reforma. Isso, lembrando da necessidade do número de votos, 24 votos para aprovar a PEC. Maioria absoluta. 21 para aprovar o PLC. Aprovando hoje, a expectativa é que já se vote a redação final. O que é a redação final, como nós já explicamos em outras ocasiões? Se houver a aprovação de alguma emenda em plenário, algum destaque em plenário, ainda é difícil falar se isso pode ocorrer, até porque tem muita coisa que pode ser negociada ainda com o Executivo até a votação. Mas, de qualquer forma, a expectativa é que todo esse processo aqui na Assembleia seja concluído ainda hoje e já encaminhado para que o governador Carlos Moisés faça a sanção.
como a gente pode perceber aqui no plenário ao fundo, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, já se posiciona, então já vai começar o processo. Nós também percebemos na nossa sala de imprensa aqui da Assembleia Legislativa um espaço bastante movimentado por jornalistas que estão aqui acompanhando todo esse processo, até para que aconteça a divulgação adequada do que está acontecendo aqui, né? Os deputados já estão se posicionando. A gente vai tentar mostrar cenas lá de fora, cenas aqui das galerias para vocês poderem acompanhar. Ó, a gente consegue perceber lá na nossa câmera da rua as atividades externas, a polícia, claro, montada, né, para manter ali todo o processo de forma pacífica, só para manter, né, um certo distanciamento, respeitar a questão de quem pode entrar, de quem está cadastrado e quem não está. Mas, a princípio, tudo corre dentro da normalidade, né, Marcelo? Por enquanto estamos na situação, tomara que continuamos assim. De qualquer forma, é importante que a cobertura completa, você vê aí imagens da entrada principal do Palácio Barra Verde, a sede principal da Assembleia Legislativa. Por enquanto, realmente uma situação de mobilização dos servidores, dos sindicatos, das entidades que representam funcionalismo público, porém sem nenhum incidente mais grave registrado até o momento. A votação deve começar daqui a pouco. Os únicos dois projetos que estão na ordem do dia para votação são justamente os projetos que tratam da reforma, e a gente espera uma sessão um tanto quanto longa, densa, discutida, porque, de fato, o tema é muito polêmico, envolve não só o futuro do funcionalismo público estadual, do sistema de previdência de Santa Catarina, o sistema público de previdência catarinense, mas também a sociedade que tem interesse nesse tema. A gente vai encerrando a transmissão do Conecta, mas você segue acompanhando ao vivo aqui no plenário. A gente já percebe a movimentação dos deputados para a votação da reforma da Previdência dos servidores de Santa Catarina. Continue acompanhando ao vivo toda essa movimentação aqui no Parlamento Estadual. Até mais!